Experimentei uma sensação de perda quando fechei o diário, acariciando sua capa de veludo gasta, mais uma vez antes de guardá-lo cuidadosamente na gaveta em que o encontrei no princípio. A vida já parecia solitária sem Esther. Olá meninos e meninas que leem, a minha resenha em 5 pontos de hoje vai ser sobre o livro As Violetas de Março. Esse livro foi lançado em 2013 no Brasil, ele é da Sarah Jill, gira em torno de uma escritora de best-sellers que ela escreveu o primeiro livro dela e já foi parar no topo da lista dos mais vendidos do New York Times. Acontece todo dia isso comigo. A Emily, ela é uma personagem muito interessante e ela viaja para uma ilha que fica em Bainbridge Island. E eu pesquisei, esse lugar realmente existe e é uma ilha muito bonita. Ela vai pra esse lugar pra ficar um pouco com a tia depois da separação dela. Ela passa por um divórcio e ela tá em crise. E ela acaba passando esses 31 dias nessa ilha. A ideia é passar 31 dias, no final do livro ela acaba não passando 31 dias, mentirosa. Quando ela tá nessa casa da tia dela, que é a Bee, ela descobre um diário e esse diário tá guardado lá e ninguém sabe do que é. Eu fiquei curiosíssimo pra saber do que era e parece que é alguma coisa vinculada à vida dela atualmente e à vida dela, da família dela no passado. A estrutura do livro é bastante interessante. Ela conta a história da Emily desde o momento em que ela muda de Nova York pra... Não é mudar! Ela vai passar as férias em Bainbridge Island e na casa da tia dela, a Bee. E quando ela chega lá, ela encontra um diário e a história, ela vai ficar meio a meio. Ela passa um tempinho no presente e um tempinho ela volta no passado pra contar a história desse diário, dessa história que aconteceu, acho que na década de 70, se eu não me engano. E é bem interessante, porque o tempo todo você fica indo pra frente, indo pra trás, não pegou bem, não pegou bem. O tempo todo você fica indo pro presente, indo pro passado. Isso traz um pouquinho de interesse da gente para saber como que termina essa história. Eu fiquei muito curioso para saber qual era a ligação que esse diário teria com a vida dela. E no final eu achei bem interessante. Eu tinha um preconceito literário sim com As Violetas de Março. Tinha um preconceito literário demais. Ele foi um livro que eu ganhei há um tempo atrás. E eu achava, romance, aquela coisa sem graça. Que, mocinho conhece mocinha. Mocinho beija mocinha. Mocinho vai pra cama com mocinha. E aí um tempo depois, mocinho briga com a mocinha e no final mocinho e mocinha ficam juntos porque o amor é a coisa mais forte do universo. Era assim que eu pensava que era este livro, mas não. Este livro é até interessante. Ele tem essa estrutura um pouco melosa, mas é um livro interessante, é um livro que vale a pena ler até o final. A Emily é interessante porque ela vai atrás do que ela quer. Então ela tá com dúvida, ela corre atrás, ela pergunta, ela quer saber o que aconteceu nesse diário, quer saber se essa história é fictícia ou se não é, e quer resolver esses problemas da vida dela o mais rápido possível para ela poder seguir em frente. A trama, ela é bem legal, assim, ela realmente tem essa estrutura que vacila, né, entre o passado e o presente. Vacila. Que passeia entre o passado e o presente e acabam situando a gente no universo literário ali de Bainbridge Island e cria, digamos assim, uma mitologia com aquela ilha. Sim, o tempo todo eles falam sobre como a ilha traz você de volta, quando ela precisa de você. E no final, assim, não vou contar o final porque é spoiler. A escrita é em primeira pessoa, quem narra é a Amy, mas é legal porque os personagens acabam sendo desenvolvidos ao redor dela, né? Então, tem uma personagem que é muito interessante, que é a melhor amiga dela, se chama Annabelle, e ela só conversa com a Annabelle por telefone. No final, num dos últimos capítulos lá, ela encontra com ela e tal, mas não tem esse esforço pra colocar ela nas situações onde ela não encaixaria. Ela simplesmente é aquela melhor amiga que a Emily fica ligando e conversando durante a história toda. Ela tem um momento de quebra ali do grande romance passado dela com o romance presente e ela descobre que realmente ela estava esperando alguém desde que ela era criança. Que coisa mais romântica que você ter um coleguinha que você nunca percebeu que ele estava ali e de repente no futuro você acaba casando com ele. Então minha opinião sobre esse livro é a seguinte: a história ela é mais ação, ela não tem tanta descrição, não é como o George Martin da vida, por exemplo, que vai nas minúcias, nos detalhes, o Tolkien que falava: e aí Frodo desceu a encosta da montanha, se eu soubesse tocar uma relva molhada,
Ao longe enxergava as montanhas que se erguiam como grandes pilastras de pedra, e entre elas havia uma relva tão verde que ele poderia pensar que eram pequenas esmeraldas, né? É muita ação do começo ao fim, e eu acho que o texto poderia se enriquecer melhor com algumas descrições a mais. No mais, ela tem um começo, um meio e um fim muito bem definidos. E a história, ela tem um arco narrativo que faz com que ela seja interessante para o leitor, que ele pegue ela desde o começo e vá até a última página. Eu daria assim umas 3 estrelinhas e meia, se eu for colocar estrelinhas. Acho que a Sarah Jill começou bem. Se eu não me engano, esse é o primeiro livro dela, não sei, acho que sim. E ela começou bem, essa história é bem cativante, bem legal, bem interessante de ler até o final. E mesmo sendo um livro bem antigo, não sendo um livro lançamento de agora e tal, vale a pena pegar às vezes um livro ali que está guardado na sua estante, que você tinha um preconceitozinho, e dar uma lida nele. Então, recomendo. Vale a pena ler. Então, pessoal, ficamos por aqui. A nossa resenha em 5 pontos acaba. Semana que vem eu vou trazer outra pra vocês, com outro livro que eu já tenha lido, porque o George Martin tá consumindo a minha vida literária. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha aqui embaixo, deixa um recadinho pra mim, falando de alguma sugestão que você tem de tema, de livro pra eu ler, pra fazer essa resenha pra vocês. Se você quiser continuar acompanhando as nossas novidades do canal, se inscreve aqui em cima. Até mais então, porque nós somos todos meninos e meninos que leem.